Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais um programa. E vocês já sabem, quer mandar uma sugestão de pauta para a nossa equipe? É só entrar no nosso perfil de Instagram, @vivereficiente. Manda um direct, que é sempre um prazer interagir com vocês. E vocês já sabem, não perca as nossas ações solidárias, ações entre amigos do Viver. É só entrar no site www.vivereficiente.com.br e lá você vai ficar sabendo qual é a ação que está em andamento. Aqui no estúdio hoje nós vamos falar sobre a importância de doar. Mas doar o quê? Doar sangue, plaquetas e medula óssea. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa muito querida, o Wallace Oliveira. Tudo bom, Wallace? Tudo jóia. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Gente, para quem não conhece o Wallace, ele tem um projeto chamado Gotas Salvadoras. E eu tive o prazer de conhecer o seu trabalho ainda através da Adriana Buzelin, na Tendência Inclusiva, nas matérias que ela fazia para a revista, que era online. Você é de lá? Sim, sou de Belo Horizonte, BH. E veio aqui para São Paulo quando? Vai fazer 3 anos. 3 anos já está aqui. Isto. E está estudando Direito. Isto. E por coincidência do destino, porque nada dessa vida é por acaso, você faz Direito com a Gabriele. Isto. Gabriele Camilo, gente, que sempre está aqui também nos estúdios da Demais TV e faz participações aqui no Viver com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Qual a importância de se doar sangue? Por que você implantou o Gotas Salvadoras? O que acontece? O Gotas Salvadoras surgiu num momento assim muito difícil na minha vida. Em que ano? 2015, que eu sempre fui doador de sangue. Desde meus 16 anos, eu sempre gostei de doar sangue. Então, eu cheguei a ganhar assim algumas premiações, porque lá a Fundação Hemominas, ela dá prêmios para as pessoas que doam sangue. Uhum. Mas o prêmio sim é mais o incentivo mesmo, no mês do doador, no mês de novembro, no dia 25 de novembro. Mas o que acontece? Como eu sempre fui doador, quando foi em 2015, eu fui cometido com a doença, a trombose, e a pessoa, quando ela é cometida, a minha foi venosa profunda, e ela não pode doar sangue mais, foi inapta. Então, assim, para mim ali foi uma tristeza. Imagina. Eu lembro que o médico, na hora que ele me deu a notícia que eu estava com trombose, e por a gente ser doador, a gente sabe algumas doenças que deixa você inapto, né, para não doar, você não pode doar. Uhum. E na hora que ele falou comigo, eu comecei a chorar, e ele virou para mim e falou comigo assim: não, fica tranquilo, a gente não vai precisar amputar essa perna. Eu falei: não estou preocupado. Se eu sair sem minha perna aqui, mas se eu puder continuar doando sangue, para mim vai ser uma alegria. E ele falou assim: você não vai poder mais mesmo. Então, assim, como eu sempre gostei de doar sangue e doar plaquetas, a plaqueta o homem ele pode doar todo mês. Então eu sempre doava plaquetas. Todo mês estava lá na Fundação Hemominas doando e em alguns hemocentros. Perfeito. Até essas fotos estão passando aí, são fotos de minhas últimas doações, né? Eu vejo essas fotos, eu fico assim emocionado, porque eu não posso mais. Mas o que eu fiz? Eu tenho que arrumar uma maneira de eu estar dentro do hemocentro. Então eu falei assim: vou chegar no hemocentro lá, vou arrumar um jeito. Aí comecei a brincar com as pessoas, indo lá conheci pacientes, e me veio na cabeça, né? Cada um de nós, né? A gota de sangue, né? É Gotas Salvadoras. Então é um grupo de pessoas, né? Cada um se unindo, a gente vai salvar vidas, né? Então foi assim que surgiu. Perfeito. Quando a gente fala de doação de sangue, uma das coisas que a gente vê primeiro é que é sempre a questão de a pessoa precisa ser maior de idade. Mas você começou a doar com 16 anos. O que acontece? Com 16 anos pode, com autorização do pai e a mãe. Perfeito. Ela pode ser doada. Pode haver a doação com autorização do pai e a mãe. Ele assina, então autoriza o filho a doar. Então, a partir de 16 anos. E eu fico me perguntando justamente isso. Em que momento o Wallace, na sua adolescência, com 16 anos, parou e falou assim: não, eu vou ser doador de sangue? Teve alguma influência de família? Teve alguma coisa que fez com que você chegasse aos hemocentros como doador? De forma voluntária. Não, é até engraçado que eu vou falar aqui. É até engraçado. Eu precisava de um atestado médico.
É engraçado. Aquelas coisas de adolescência, a gente vem atestado médico e ser doador, você ganha o dia, né? Então eu fui lá. Precisava resolver algumas coisas, estava passando de frente ao Hemocentro. Falei assim, vou doar sangue e pegar o atestado. Só que isso já tinha acontecido com um colega meu, fiquei preocupado, porque ele voltou de serviço e foi doar sangue. Só que chegou lá e não pôde doar. Então teve que trabalhar. Eu, graças a Deus, eu pude doar, estava com saúde em dia, aí eu pude dar. Mas de lá gostei. Falei, não que eu fiquei lá buscando testado, mas eu comecei a gostar. É que eu acho que, na verdade, assim, quando a gente conta as histórias, eu gosto muito dos relatos reais por causa disso. Ao adolescente tem essa coisa da malandragem, querer ser esperto. A gente é ser humano, a gente sabe disso. Mas aí, a partir do momento que você viu que realmente, além do atestado, quando você estava dando sangue, você percebeu, você teve essa sensibilidade, ainda com 16 anos, de perceber que aquela ação para só se livrar de alguma coisa que você precisava resolver, você estava salvando vidas. Porque você viu que estava salvando vidas ali do seu lado. E de uma brincadeira, acabou virando uma coisa séria. É igual quando a doação de plaquetas. A plaqueta, a gente tem um lugar próprio para você estar doando, e eu ficava observando algumas pessoas sentadas lá, recebendo sangue. Elas não estavam doando. Recebendo sangue. Eu falei, gente, mas será por quê? Aí são pessoas que foram cometidas com doença do sangue, leucemia, linfoma, algumas doenças. Então, estava ali, foi interessante. Eu estou doando sangue aqui, não que aquele sangue já vai para aquela pessoa, que ali há um processo, Tem né? todo um processo, sim. Não sei se as pessoas sabem, nenhuma doação você salva 4 vidas. Porque não é só o sangue. Do sangue você tira a plaqueta, você tira várias coisas do sangue. Então, assim, você salva até 4 vidas, nenhuma doação de sangue. Então não é só uma ação. E o que acontece? E você vê ali a pessoa sendo beneficiada ali com o seu gesto ali, voluntário. É igual a plaqueta. A plaqueta era todo mês, eu estava ali, já era agendado. E o sangue O positivo, ele é um sangue... Esse que é o universal? Não, o universal é o O negativo. Certo. É o que é muito usado, o O negativo. Até é bom você que é O negativo, se você também não sabe qual que é o seu sangue, na primeira doação você já vai descobrir seu sangue. Mas o O negativo, por que falta muito O negativo? Por exemplo, acontece um acidente, a pessoa desmaiou, eles não sabem qual que é o sangue da pessoa. Então, a pessoa precisa de doação de sangue, ali urgente, qual sangue que eles vão colocar na pessoa? O O negativo, porque ele é universal. Então, por isso que os hemocentros pedem muito a doação de O negativo, por isso. Porque ele gasta muito por isso, porque não sabe qual que é o sangue da pessoa. Exato. E interessante do O negativo também, que a pessoa que é O negativo, ela só recebe o O negativo. Não pode receber outro. Não recebe outro. Então, o O negativo salva os outros tipos sanguíneos, mas aquele o D, ele mesmo, é só ele. Mas interessante da plaquetas, porque o que acontece com as plaquetas? As plaquetas, o homem, ele pode, o O positivo mesmo, ele todo mês, você pode estar lá, você agenda, tudo certinho, né, de um hemocentro mais próximo da sua casa, né, fica a escolha, a pessoa vai lá e faz a doação. E a doação é importante porque a gente sabe assim, a gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente. Mas também a doação de sangue, ela quando você faz uma cirurgia de grande porte, a pessoa ali no ato da cirurgia perde sangue, tem os hemofílicos que precisam de doação. Então, assim, tem as pessoas que têm a doença do sangue que precisam. Então, você ao tempo todo vai poder fazer isso. Então, se você procurar as informações corretamente nos hemocentros, você vai encontrar e vai poder ajudar muitas pessoas. E isso realmente é uma coisa que precisa ser feita mais vezes. Você fez uma pergunta para mim, como eu comecei. Muitas pessoas começam quando tem alguém na família que precisa. Sim. Porque meu celular, ele como tem um grupo, ele bomba, assim. Não é só daqui, é do Brasil todo. Então, o que acontece? Estou com um parente internado. Aí começa aquela mobilização ali de... Um ente querido. Então, muitos começam
por causa disso. Eu comecei, não tive ninguém na minha família quando eu comecei precisou, mas graças a Deus eu não tive, né? Mas eu consegui mobilizar muito ônibus, caravana, porque eu não podia mais doar. Desde 2015, né? Desde 2015. Nós somos 2013, então são 8 anos, é isso? 8 anos. 2015. Eu sou péssima de conta. 8 anos. Você que faz conta aí. 8 anos. 8, 5 8 anos. Também sem poder doar. Olha isso bem. Então, assim, é triste, porque eu estava dentro da emoção. Quando eu trouxe a notícia lá, porque eu gostava de doar. Mas por que eu estou falando? As pessoas, porque nenhuma doação, quando acontece algo na família, mobiliza, não é só, mobiliza escola, a pessoa consegue mobilizar a escola, vizinhos, as pessoas mais próximas, a sociedade. Então, sim, porque em prol de uma pessoa que está precisando. E uma coisa, esses dias eu estive num evento e eu fiz uma pergunta lá. Eu fiz uma pergunta, assim, antes de falar, não era nem sobre doação de sangue, mas eu fiz uma pergunta, quem lá tinha doado sangue. Aí tinha mais ou menos umas 120 pessoas, umas 30 e poucas pessoas levantou a mão. Das 30 e poucas pessoas que levantou a mão, eu perguntei quem tinha feito já só doação de plaquetas, nenhuma. Aí eu perguntei, que foi assim, que me assustou, que eu perguntei assim, e medula óssea, quem já fez o cadastro de medula óssea? 2 pessoas tinham feito. E até um senhor, ele levantou lá e me mostrou o comprovante. Achei interessante. A medula óssea, a chance de conseguir um doador é 1 em 100. Como é na loteria? Então, isso é difícil. Portanto, o cadastro ele não ele é mundial, do Redome. Então, o que acontece? Eu fiz o cadastro hoje, lá já cai no sistema do Redome. Tem uma pessoa lá no Japão, um exemplo, tá? No Japão, que bate com o DNA ali, algumas coisas técnicas, eu não sei não, tá? Explicar não. Técnicos, aquilo que a gente fala, né? Procure o Hemocentro para maiores informações. Por isso que é difícil conseguir. Às vezes a pessoa não consegue, na família, ele consegue fora. Então, o Redome, então já cai lá, então o doador vem de lá. Recentemente nós tivemos uma boa notícia do Miguel, um menino de Belo Horizonte, e ele doador dele dos Estados Unidos. E agora, recentemente, ele vai conhecer, que você conhece o seu doador depois de 2 anos, que é um protocolo, já existe esse protocolo. Então, imagina você saber que tem uma pessoa que está vivendo, um exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos, lá na China, do outro lado do mundo, Japão, porque o seu ato de amor salvou a vida da pessoa. Um cadastro que você fez, tirou lá, o cadastro é 5 ml, é um tiquinho mesmo, tira ali de sangue, é um pouco mesmo, que tira ali. Que as pessoas têm um mito, vai tirar, já vi gente falar, vai tirar não sei quantos litros de sangue de mim na doação. Não é isso, né? O corpo humano ele não tem a quantidade grande de sangue. Também não sei a quantidade que tem. Mas o que acontece? As pessoas têm o mito fala assim, vou viciar. E é verdade, esse mito acontece, que você vicia em fazer amor. Você fica viciado em fazer amor. Fazer a bondade. Porque o que acontece? Quando você vai... É uma alegria quando um Hemocentro liga para você. Imagina você estar na sua casa e te ligar e falar assim, o seu sangue foi compatível a uma... Que delícia! Todos que são doadores de sangue, que está o cadastro lá, se você conversar... Eles falam assim, a minha alegria é de ver um telefone, um número diferente me ligando. Para poder. Por que isso? Porque a pessoa ali não é para ela aparecer. Ela é para salvar a vida, porque nem a família daquela pessoa salvou. Então, sim, o risco é muito grande. A pessoa, quando ela começa a fazer o tratamento,
que ela precisa da medula óssea de partir, falecer muito grande. Por isso que é essa urgência. Outra coisa, dói. A música pergunta, dói. Imagina uma agulha enfiando em você. Se eu te falar isso aqui não vai doer, eu vou estar mentindo. Mas é uma dor suportável. Só que é uma dor que você entrou ali. Tá. Só que a pessoa, ela vai lá, ela faz tatuagem, ela faz isso, põe pince, faz aquilo. E ela suporta aquela dor em prol dela. Certo. Imagina você suportando uma dor que é uma picada, uma dorzinha ali, que você vai salvar a vida. E outro detalhe, se você fez tatuagem, muito fácil, você não pode doar. Não pode doar durante 6 meses. Porque a acupuntura, você tem que esperar 6 meses. Se você fez alguma cirurgia, então você tem que esperar um tempo ali. Mas você não está inapto não, para doar não. Você tem tatuagem. Eu tenho 4 tatuagens. Tive que ficar um tempo sem doação, porque tem que esperar. E outra coisa também, aí na portaria da fundação, lá tem todas as informações. O protocolo de Minas é um, o protocolo aqui em São Paulo é outro, do Rio. Então, assim, vai muito pela portaria do estado. Então, cada estado ele tem suas regras. E seguindo ali, tá com boa saúde, né, que é o principal. Isso. A gente precisa doar aquilo que a gente tem de melhor para o próximo, né? E nada como salvar as vidas. Deixa eu só fazer um adendo. Acho que é de 7 a 8% do peso do corpo humano que a gente tem de sangue. Isso, diretor? Que aí o diretor passou as informações aqui pra gente complementar. Mas essas informações mais técnicas, gente, vocês também podem encontrar nos hemocentros, porque eu acho interessante você também, assim como o Wallace, ele gostou desse ato de bondade e impedido por causa da trombose, que você não pode mais, mas ele continua indo para os hemocentros de uma forma divertida, alegre, e levando pessoas que podem fazer isso. E as informações técnicas, aquilo que a gente fala, procure um especialista, nada melhor. Então, hemocentros mais próximos da sua cidade, tem bastante atendimento pelo SUS. Também. Sim. O que acontece? Antes de doar, seria bom entrar no site dos hemocentros, né? Isso. Então lá tem lá as restrições, né? Por exemplo, acima de 50 quilos, a pessoa 50 quilos, a pessoa pode doar 16 até os 69 anos, desde que até os 60 anos ele tem feito uma doação. Nós temos doadores que têm 65, aconteceu de eu estar doando e tem uma senhora de 67 anos doando. Pode? Está de boa saúde, mas por quê? Antes dos 60 anos, ela fez a doação. Depois de 60 anos eu vou começar a doar? Não. Então ela já começou desde cedo. Pode ter feito. Eu tenho um tio que ele foi doar com 60 anos, ele não pôde. Porque ele não te promete. Agora que. Foi bem. Igual eu falei com ele, foi seu tio. Você tinha que ter doado antes. Então, assim, pra você não perder a sua caminhada e tudo, entra no site, liga nos hemocentros. Lá vai ter uma pessoa para te informar, né? Passar, porque a gente está aqui, a gente é mais. Eu estou aqui como doador, uma pessoa que está ali para incentivar. As coisas técnicas mesmo mais os hemocentros. Isso. Eles vão te informar. Que eles informam isso perfeitamente. Informam sim. E mais pra frente também aqui no Viver, a gente deixa os convites pro hemocentro para eles virem aqui fazer a entrevista com a gente, para poder também, aí você volta, a gente faz um debate, que eu acho que essas informações são muito importantes e pertinentes também. Então, gente, fazer o bem não custa nada. Aquela coisa, mas como que eu posso fazer um trabalho voluntário? Como que eu posso ajudar o próximo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo, não consigo ajudar uma ONG. Tá aqui o Wallace. Mostrando que com as gotas salvadoras, com a doação de sangue, medula óssea e as plaquetas, você pode salvar até 4 vidas. Isso eu acho fantástico. Uma doação você salva 4 vidas. Porque ali, às vezes a pessoa precisa do sangue mesmo, que você doou, vai precisar daquele sangue, a bolsa. Mas tem gente que vai precisar só de plaquetas, aí massa. Então são várias situações ali que precisa. E outra coisa, o sangue, a pessoa fica. E é tudo higienizado, é um trabalho que é feito ali com muito carinho nos hemocentros. Você acaba, igual eu, por exemplo, eu tenho bastante amizade dentro dos hemocentros. Ali vira uma família mesmo.
Você acaba fazendo parte da vida de muita gente. E imagina esses anos todos, as doações, tantas pessoas que foram salvas através da minha doação, da sua doação. Não tenho certeza, tem muitos aqui que estão ouvindo, né? Que são doadores, né? Que identificam com esse gesto nosso. Que podem fazer a diferença da vida de muitas pessoas. Isso eu acho super importante. A partir do momento que você está fazendo um trabalho voluntário de ajudar o próximo, acho que isso tem toda a importância e relevância. Porque a gente fala justamente disso, a gente tem que se preocupar com o próximo. Então, salvar uma vida, gente, às vezes é um ato de amor. Com essas pequenas gotas, com uma quantidade mínima de sangue, você pode salvar. Se tem uma coisa do trabalho do Wallace que eu acho bem interessante, que a partir do momento que você não pôde mais doar sangue, mas você continua levando as pessoas, motivando, você leva alegria para os hemocentros. Você leva diversão. E você tem um companheiro, né? Tem um companheiro. Deixa eu chamar ele aqui do lado. Ele estava aqui descansando bonitinho. Qual que é o nome dele? O Alinha. O Alinha, gente. Meu filhinho. Olha aqui. Ele tá preso aqui. Ele tá preso. Espera lá. Deixa eu tirar ele aqui. Tá com preguiça. Passa o seu filho para suas mãos. Fale-me mais sobre a história dele. Isso. O Alinha, aqui, ó. É a alegria da... o chapéu. E é eu mesmo, ó. Carequinho igual eu. Quem que fez os bonecos? Meu filhinho. Foi uma empresa do Rio de Janeiro. Olha que interessante. É, uma empresa do Rio de Janeiro. Quando eu... vai ser falado ainda sobre os bonecos, né? Mas quando adquirimos os bonecos, esse aqui veio de surpresa no meio. Eu não esperava, não. Então tá aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Que eu acho que é um trabalho lúdico também, porque motiva tanto crianças quanto adultos. Existe uma frase que inspira a gente muito, do filme, né? O amor é contagioso. Tem uma frase que é usada muito lá, que se você trata uma doença, você ganha ou perde. Se você trata a doença, você ganha ou perde. Mas se você trata uma pessoa, eu garanto, você vai ganhar, não importa o resultado. Então, assim, lá como eu via no Posso Doar Mais, os pacientes estão lá, né, doando plaquetas, né, tá ali meia hora, uma hora ali, e aquele momento de espera ali, a gente vai lá e brinca com as crianças, com o pessoal. Né, com as crianças que estão acompanhando a família, aí a gente vai e brinca, né, amiguinho? Né? E quando que você começou a introduzir os bonecos nos hemocentros? Faz quanto tempo? Tem mais ou menos em 2020. Foi assim que eu vim para São Paulo, 2020, final de 2019, 2020. Que você 2020 veio pra cá? Que eu comecei. Já. Então ele é a alegria. Lá nos hospitais. Não, isso é muito interessante. O Wallace é aquela coisa assim toda. A gente acompanha o seu trabalho desde BH. Então eu tenho que agradecer a Adriana Buzelin, né, gente? Que, como vocês sabem, é uma grande amiga, já foi aqui parte do Viver, já fez parte da vinheta, como vocês viram na história de 8 anos, teve a tendência, inclusive. Então a gente busca também aqui no Viver fazer essa família. Então a gente gosta muito dessa união e a gente procura mostrar os bons trabalhos. Porque eu acho que a gente não precisa vir na frente de uma câmera com termos técnicos. A gente precisa vir com amor. A gente precisa motivar as pessoas. E você faz isso muito bem feito. E alguns pacientes estão ali recebendo a doação de sangue, né? Identifica, né, que cadê o câncer, estão careca e perdeu os cabelos, aí ele também identifica. Vai ser falado mais sobre isso. Gente, daqui a pouco eu vou trazer. Na próxima semana a gente continua com esse assunto. Eu trago a doutora Adriana para falar mais sobre esse trabalho humanizado, que eu acho também muito importante. Então, assim, é um momento que a gente tá ali, eu não posso doar mais. Só tem que arrumar uma maneira. Eu queria estar doando sangue. A minha menina de 7 anos falou assim, quando eu vou poder doar? Eu falei, quando você é 16, você pode ter certeza que estarei lá com você assinando para você doar. Né? Então, assim, a criança já vê isso e vê e olha que ela tem medo de agulha. Para tomar uma injeção, um medicamento... Sai correndo. Mas eu falei com ela, eu falei, não, mas eu quero doar. É uma dor que eu vou. Então, assim, é isso.
que é melhor? Você sentir uma dorzinha ali numa doação ou uma dor numa perda de um familiar, de um amigo, de um vizinho? Uma dor de estar acompanhando no hospital. Exato. Então, assim, para pensar, você está com esse ato aqui de doação de sangue, você está salvando, às vezes você está salvando alguém da sua família. E outra coisa, pode ter alguém da sua família precisando e você não foi lá fazer o seu cadastro. E aí? Você que poderia estar salvando a vida dela. Pois é, né? Né? Vamos começar a pensar nos próximos. Wallace, um prazer receber você aqui. Pena que Tempo de TV é aquela coisa corrida. Mas eu vou convidar a doutora Adriana, que por sinal é sua esposa, para vir no próximo programa para continuar com o assunto com a gente. Mas antes disso, aproveite as nossas câmeras e deixe o seu contato de Instagram para quem quiser saber mais sobre o seu projeto, palestras, fazer parte do seu trabalho voluntário de levar os seus bonecos para dar vidas aos hemocentros. As portas estão abertas, viu? Qual que é o seu Instagram? O Instagram do projeto é Gotas Salvadoras, né? É tudo no plural. É Gotas Salvadoras. E meu Instagram, pessoal, é @FaleComWallace. Lembrando que o seu Wallace é WALLACE. Então, assim, para mim é uma alegria, tá? Estar aqui, compartilhar. E fica o convite. Procure um hemocentro. Salve vida em vida, né? Tem pessoas que salvam depois que morrem, com a doação de órgão. Você pode salvar a vida em vida. Fica essa dica. Exatamente. E se você quiser fazer um trabalho voluntário com a Gotas Salvadoras, ele já passou seus contatos para você fazer. E, gente, vamos ressaltar também, galera do Viver Eficiente, vamos entrar lá no site www.vivereficiente.com.br e participe das ações Entre Amigos do Viver. Através do site, a gente deixa todas as informações. Por quê? Nós temos também um trabalho, um ato solidário aqui da nossa equipe de ajudar alguma ONG em questão. Então, através do site, vocês vão saber qual é a ONG, qual é a rifa que está sendo feita e para onde vai ser destinado. E aí vai ser tudo transparente, porque a gente vai trazer aqui no Viver todos os resultados para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais! Tchau.